Olá a todos. Hoje estou começando em hora, o que é ótimo. Pronto. Então, vamos a conversar um pouquinho. Deixa até... Olá, Ruth, já recebi tuas coisas. Um beijinho para ti. Oi, Sandrinha, essa é uma amiga querida. Que bom que estás por aí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as, vamos dizer assim, chaves do sucesso, praticamente, do que é a manutenção do peso depois da cirurgia bariátrica. Tá bem? Estou escrevendo aqui do peso. Eu adoro esses corações, obrigada. Pós-cirurgia bariátrica. Pronto, então é um pouco essa é a ideia. Eu queria aqui buscar uma coisinha. Vamos ver se eu consigo aqui rapidamente, só para deixar mais bonitinho. E a nossa ideia, então, é dar um pouco de continuidade ao que temos feito e tratar de colocar formas fáceis a que vocês possam realmente ter sucesso, porque a ideia é... Vamos por essa chavezinha aqui que é mais bonita. Isso. Por aqui assim. Pronto. Só para ficar o nome aqui colocadinho. Então, vale um beijinho. Então, a ideia, Fátima tá aqui, que bom. Então, Diana também tá por aqui. Então, as minhas boas-vindas a todos que estão por aí. Hoje está um bocadinho fresco, né? Um bocadinho mais frio para o que é Portugal. Apesar que o dia foi muito lindo e a gente tem que aproveitar. O nosso objetivo, então, é dar continuidade ao que a gente tem falado, o que falamos na semana passada. Até, na verdade, vou confessar-vos que hoje era para termos uma conversa com a... é uma surpresa. É uma surpresa que nós vamos ter, mas vai ficar para a semana que vem, porque essa pessoa hoje tinha uma atividade e já estava combinado, mas surgiu aqui uma situação que ela precisava resolver e não pôde estar conosco. Portanto, na semana que vem nós temos uma convidada, vou deixar aqui em stand-by para isso, e assim nós fazemos essa pequena mudança, ok? Aqui a Valentina está morrendo de rir, mas é verdade seja dita. Então, Vivi também está por aí, essa minha amiga querida que sempre está nos acompanhando. Um beijo para ela, que lá no Brasil está calorzinho, deve estar ótimo, e aqui estamos com bastante frio. Está bastante fresquinho no dia de hoje. Então é assim, eu estou dando aqui uma chancezinha para que o povo termine de entrar por aí, mas quem não entrou depois escuta e não passa nada. O nosso objetivo é que quando a gente emagrece, bem seja ou pela cirurgia bariátrica, ou porque fez um método Apollo, ou um endosleeve gástrico, ou porque simplesmente tomou juízo e decidiu fazer uma dieta apertada. Então, independente, seja ou pós-cirurgia, ou pós-procedimento do endosleeve, ou pós uma redução de peso, o grande problema é a manutenção desse peso, ou seja, como é que a gente faz para manter o nosso peso perdido, ou seja, tudo que eu não gosto de dizer que a gente perdeu, né, porque temos aqui gente que brinca e quando a gente perde a gente encontra, então o peso que nós efetivamente, que se diminuiu da balança, o que desapareceu do nosso corpo, que ninguém quer voltar a encontrar, nós fazemos aqui questão de manter. E essa não é, Vanete querida, um beijinho, essa não é efetivamente uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque quando estamos aqui motivados, ou seja, do ponto de vista psicológico, mantemos um foco de motivação, mantemos um esquema de motivação, as coisas são mais simples. E às vezes entramos num marasmo ou num cansaço, ou coisas que surgem na nossa vida e que nos estanca,
ou mudanças de trabalho em que tem muito trabalho e quase não consegue fazer exercício. Então, há momentos em que a situação fica mais complexa para manter essa perda de peso. E todos, ou com pequenos valores ou grandes valores na balança, já perceberam isso. E a ideia aqui tem o Rui, um amigo muito querido, colega de profissão. Rui, seja bem-vindo. E então, a ideia é que efetivamente a gente tem alguns passos, faça algumas modificações na nossa conduta alimentar para tentar efetivamente manter um esquema aonde eu possa ter benefícios sempre. E eu preciso aqui trabalhar com um estica e encolhe, ok? Então, nós falamos na semana passada, que era a parte 1 desse vídeo, que a gente não conseguiu terminar tudo. Na semana passada a gente falou do ponto número 1, que era o exercício. O exercício é fundamental e é aquilo que a gente falou. Eu só vou aqui retomar para a gente dar continuidade. O exercício é fundamental porque nos acelera, ou seja, não é simplesmente acelerar o metabolismo, mas é não deixar esse metabolismo ir abaixo. Então, eu tenho um gasto energético importante, fixo, ou seja, durante a semana, tá bem? Vamos pensar assim, mantido, onde eu tenho sempre um gasto. Então, isso vai me, vamos dizer, desequilibrar a balança do que entra e do que sai. Essa é um dos fatores que é chave para fazer manutenção do peso, porque se eu gasto mais do que eu ingiro, nesse momento, efetivamente, eu vou ter um balance negativo. Esse balance negativo, ao passar do tempo, vai me mantendo e vai me ajudando a que essa perda de peso que eu tenha se mantenha, porque como há altos e baixos, eu consigo aqui efetivamente manejar de uma forma muito prática, simples, fácil, e que eu utilizo o exercício naquele mesmo modo que falamos na semana passada, ou seja, como um momento único, um momento meu, um momento que eu trato de mim, para mim e por mim. O exercício só pode ser feito por vocês, então aqui é fundamental ter um pouco mais de carinho com ele, embora possa ser complicado e custoso fazer o exercício, mas aqui é fundamental ter esse. Então, nós falamos do exercício que seria o ponto número 1. Aqui, nós não temos assim uma situação em que o 1 é mais importante que o 2 ou que os pontos tenham uma, vamos dizer, uma forma de que seja mais importante o 1 ou o 2, não. A ordem aqui dos fatores não vai alterar o produto. O que nós queremos é que efetivamente sejam esses passos, essas situações que fazem toda a diferença na nossa conduta alimentar e na nossa conduta a nível de metabolismo, ok? Então, nós falamos do exercício, nós falamos da hidratação, que é fundamental para a gente fazer essa manutenção do nosso peso. Sempre, e só voltando aqui como um gancho, sempre que eu diminuo a minha hidratação, eu vou ter impactos diretos no metabolismo. Primeiro, que os fluidos vão ficando cada vez mais espessos, eu tenho dificuldade inclusive na parte digestiva, e aqui nos altera efetivamente o nosso metabolismo. Por quê? Porque o diminuir a água não é em um dia e a gente vai se acostumando a usar pouca quantidade de água, e isso é contraproducente 100%. Então, voltamos e repetimos. O que nós queremos? O exercício era um ponto fulcral, era uma das chaves, a hidratação era a segunda delas, ou outro ponto, sem considerar aqui a ordem em que eles são comentados, e a terceira coisa que a gente falou era tentar colocar algum pequeno almoço durante a semana em que eu abolisse ou eu eliminasse o pão buscando uma outra alternativa. Às vezes mais proteica, posso tirar o pão e efetivamente utilizar a fruta e ovos, queijo e buscar aqui uma forma diferente para que eu possa obviar efetivamente o pão.
Posso utilizar o abacate como uma verdura, entre aspas, fruta, na realidade seria considerado uma fruta, mas eu posso acompanhá-lo com peito de peru, posso acompanhá-lo com salmão fumado, que fica delicioso, e fazer meu café com leite, o meu café, o meu leite ou o meu chá, etc., para que entre como um pequeno almoço, mas sem efetivamente o detalhe do pão, ok? Então o objetivo era, um terceiro ponto era esse. Depois, então, do que falamos na semana passada, era efetivamente assim. Então agora vamos falar de um quarto ponto. É o meu olá aqui para todos. Sara, um beijinho para todos que estejam por aqui. Ai, Catarina, que bom que você está por aqui. Olha, um beijinho para ti. Então aqui, e até pensando na Catarina, a Catarina é uma paciente muito querida, que ela tem já um estilo de vida a que gosta de fazer uma dieta um pouco mais vegetariana. Então, qual seria a sugestão para a gente também manter como uma chave aqui importante? Que uma vez na semana, num dia a escolher, por vocês, que pode ser um dia fixo, e eu escolheria um dia fixo dentro da alternativa que tivéssemos a maior parte das pessoas em casa, se temos família, que estivéssemos filhos ou toda a família, se possível. Caso contrário, que pelo menos seja um dia escolhido por vocês, que seja cômodo, façam um dia sem carne. Ah, mas então, por que um dia sem carne? Mas quem é vegetariano já não come carne. Pronto, então quem é vegetariano vai fazer um dia diferente, ok? Se está acostumado a fazer tofu, isso e aquilo e tal, esse dia vai fazer uma preparação completamente diferente, mas deixar aquilo um pouco marcado. Ana Márcia, um beijinho. E vamos fazer aos que são onívoros, que comem de tudo. Onívoro é uma pessoa que tem uma alimentação livre, no sentido de comer de tudo. Carne, peixe, frutas, ovos, lácteos, pronto, come mariscos, come absolutamente tudo. Então, para essas pessoas, que são a grande maioria, tirar efetivamente a carne, digamos assim, seja ela carne, peixe, o que for, da alimentação uma vez na semana. E priorizar um outro alimento que não seja tão comum. Por exemplo, esse dia eu vou fazer grão, ou esse dia é o dia da lentilha. E eu até colocaria o desafio de fazer a lentilha. Por quê? Porque a lentilha é um alimento muito rico, muito interessante, de fácil digestibilidade, apesar de ser uma leguminosa, porque ela tem uma casquinha muito mais fina. Os produtores, os vizinhos daqui, os espanhóis, são produtores de lentilha, e os portugueses, a grande maioria, não come lentilha. Não que não a conheça, simplesmente não tem o hábito. Então, eu até vos colocaria como um desafio de efetivamente ter assim o intuito de, uma vez na semana, colocar lentilha em casa. Lentilha, eu falo de qualquer leguminosa. Por quê? Porque tem uma fonte proteica importante, boa, tem minerais e tem vitaminas também de uma qualidade bastante interessante. Aqui o que mais nos interessaria são os minerais. E que é um alimento muito interessante do ponto de vista nutricional, feito barato, é econômico, feito aqui nos vizinhos, ou seja, os vizinhos são produtores. Eu tenho lentilha nos mercados em qualquer lado, vários tipos de lentilha, inclusive, tem uma melhorzinha, uma verdinha, uma mais castanha, uma laranja, tem uma mais amareladinha, ou seja, tenho várias qualidades de lentilha em que eu posso fazer uma comidinha deliciosa, e posso juntar e fazer um cozidinho, e pôr verdurinha, e pôr cenourinha cortadinha em rodelinhas junto, ou seja, tenho também um demolho ou um remolho menor, não precisa ficar tanto tempo de demolho. Por quê? Porque ela tem um grãozinho muito pequeno, mas sim deve ficar por causa dos antinutrientes, ou seja, dos oxalatos, dos fitatos que tem nessas leguminosas, e sempre devem ficar algo de remolho antes de serem cozidas. Mas eu posso deixar no dia anterior, à noite, de manhã, escorre a água, ou a hora de cozinhar, escorre a água e faz, ou até posso pôr de manhã em remolho para a hora do almoço, já de manhã cedo, e para a hora do almoço 4 horas era suficiente.
e já conseguiria fazer na hora do almoço, porque tem uma cocção também bastante rápida, a diferença dos feijões e do grão, que leva mais tempo para ser confeccionado. Então, esses já seriam elementos aqui bastante interessantes. Também posso, nesse dia, fazer simplesmente uns ovos com, por exemplo, escalfadinho com as ervilhas, ótimo, mas eu não utilizo carne e nem vou utilizar os enchidos, etc., nas receitas tradicionais. Por quê? Porque nós aqui, quando a gente faz isso, a gente faz uma diminuição bastante importante do que é a gordura total da alimentação, a quantidade de gordura saturada, ok? Que não deveria passar de um 10% do total da gordura, partindo do princípio que uma alimentação poderia ser, por exemplo, a metade do nosso valor energético em hidratos de carbono, como por exemplo 50% da dieta ou das nossas calorias em hidrato de carbono para um dia inteiro, 30% de gordura e 20% de proteína, que esse é um promédio bastante normal que se utiliza, que os nutricionistas utilizam calcular. Nós utilizaríamos somente das gorduras 10%, não deveria passar de 10% a gordura saturada. Então, quando eu retiro a carne, eu faço aqui um varemos, ou seja, um promédio a nível semanal bastante interessante. E neste dia específico, eu baixo muito a ingesta de colesterol e de gordura saturada como tal, porque o colesterol, sim, tem tudo que é carne, tudo que é de origem animal. O que não é animal não tem colesterol, tá bem? O que é vegetal, gordura vegetal não tem colesterol. A gordura de coco, por exemplo, é saturada, mas ela não tem colesterol, é diferente. Então, nesse dia, nós já aqui conseguimos baixar muito os níveis de colesterol total. E seria bastante interessante isso para manutenção de um peso adequado. Por quê? Porque nós vamos precisar de colesterol, nós vamos e buscamos o que temos em reserva e sempre vamos trabalhando. Então, basta um dia e já faz diferença. Então, essa seria uma recomendação para o ponto número 4, se a gente vai na sequência do que estávamos, independente do nível de importância, ok? Já, Sandra, um beijinho. Anabela, um beijo para ti, olha, as melhoras. Independente do nível de importância que estamos a dar, nós teríamos então como um ponto número 4 a utilização ou a eliminação da carne, peixe, frango, etc. Esse dia na semana já ficava fantástico. Então, eu posso, por exemplo, fazer que esses dias eu fiz e estava delicioso. Eu fiz um feijãozinho que ficou mesmo bom. Um feijãozinho, comi o feijão com um bocadinho de farinha. No prato eu coloquei banana pão, que eu adoro banana pão, okay? Que aqui também se costuma comer muito pouco, apesar que tem tantos portugueses que têm origem em Moçambique, ou que têm família fora em Moçambique e mesmo na África do Sul e aí outros lugares aí, Angola, que tem efetivamente, então são países que realmente a cultura da banana pão é muito difundida. Tantos portugueses que têm família no Brasil ou que tem brasileiros que estão cá e que também têm o costume da banana pão e se come muito pouco. Efetivamente e afortunadamente, de forma efetivamente contente, que eu consigo comprar aqui, compro no mercado normal. Não consigo em muitos mercados, mas por exemplo, em Intermarché, compro às vezes no senhor que vende as verduras. Ultimamente eu tenho comprado essas verduras biológicas na Quinta do Arneiro e estou encantada, mas efetivamente isso não é daqui, não há lá. Mas eu acabo comprando e consigo de forma natural. Simples, fácil, ou seja, não tenho que ir numa loja específica para comprar, no mercado tem. Compro e quando compro umas quantas, porque elas demoram um tempo para amadurecer e eu gosto de comê-las mais maduras, eu não gosto de comê-las verde, que também dá para ser feita, mas aí o verde fica numa preparação, normalmente as melhores receitas são fritas e aí perde-se um pouco a graça e eu não vou por aí, eu gosto de comer assada ou cozida, assada bem madura e cozida já madurinha, que parece uma batata. Mas tem um sabor completamente diferente, tem mais fibra, tem um índice glicêmico mais baixo, então realmente tem muitas vantagens. Portanto, ai, adoro os corações, obrigada. Fiz o feijão, a banana, fiz umas couves refogadinhas que estavam deliciosas,
e era ainda uma saladinha, acho que tinha tomate e qualquer coisa. Tomate, acho que era cenoura ralada, crua, ok? A verdurinha estava cozida, tipo as selgas, tipo, eram couves, não eram selgas, eram couves, e estava maravilhoso. Não tinha arroz, tinha um pouquinho de farinha de mandioca em cima do feijão, que também gosto, mas era uma coisinha de nada, e o feijãozinho só. Então, era um prato riquíssimo, bonito, não me recordei de tirar foto. Vou fazer e vou postar numa hora dessas, quando fizer a próxima vez. E tenho, então, mantido, pelo menos uma vez na semana, esse esquema. E é muito gratificante, é ótimo, é diferente. Por quê? Porque você acaba metendo nutrientes diferentes. Então, não é só o fato de não comer a carne, não. Simplesmente, quando você elimina a carne, você tem que ter um pouco de criatividade para botar outras coisas no lugar. Porque senão nós acabamos fazendo a carne, um hidrato de carbono qualquer, simples, normal, pão, batata, massa, né? Que a ideia aqui é sair justamente disso. Pão, batata, massa ou arroz, perdoa. E acabamos colocando outros nutrientes. Então, o objetivo é que nós, sem querer, vamos modificando essa tendência e vamos aqui orquestrando e colocando novos alimentos que não são o trivial, o básico. Nós temos que sair do básico, há que sair da caixa. Esse é o grande detalhe, ok? Carla, um beijinho para ti. E então, outra coisa que aqui para mim é fundamentalmente importante é que nós podemos fazer, então, número 4, um dia sem carne, ok? Esse dia sem... Exatamente, a Nete está comentando aqui, dizendo assim, que é ótimo te ouvir com um estímulo para manter uma alimentação saudável. Claro, por quê? Porque é justamente isso, senão a gente está sempre fazendo a mesma coisa. E é um bocado chato. Então as pessoas se cansam e aí buscam outras alternativas. E as outras alternativas às vezes são de voltar para aqueles pratos típicos que foram aqueles que levaram a gente a ter um peso excessivo ou em alguns momentos. Então tentar dentro desse esquema, uma vez na semana, eliminar carne. E quando a gente às vezes faz isso para o paciente, na realidade eu não estou introduzindo a que a pessoa seja vegetariana, ou fique vegetariana, ou mude seu estilo de vida, não, mas a gente faz aqui duas coisas. Primeiro, baixa os níveis de colesterol mesmo, e isso faz diferença no cômputo geral, ok? E a segunda coisa é que nós, de forma, vamos dizer, efetivamente insidiosa, a gente faz com que a pessoa tenha ou busque alguma criatividade. Por exemplo, utilizar a abóbora como um prato quase que principal, refogada, que fica ótima, misturando com qualquer outro elemento também fica muito boa. Então a gente consegue aqui dar uma volta e, querendo ou não, eu acabo introduzindo um alimento que não é o corriqueiro, que não é o cômodo, o trivial. Então, isso faz diferença. Pronto. Nos dá também aqui, nos chama a criatividade. E como a gente vai buscar alguma coisa sem carne, às vezes eu tenho aqui, olha, por acaso estava aqui pertinho, ando com ele por aqui, uns livrinhos de cozinha vegetariana. Por quê? Porque às vezes eu também dou uma olhada para buscar e ter aqui um pouco de luzes. Então, é muito, muito fácil. E temos que efetivamente sair da caixa. A Sandra está dizendo assim, que como é bom realmente se lembrar que a gente tem que sair da caixa. Tem que sair da caixa em todos os sentidos, ok? E sobretudo nessa parte alimentar. Por quê? Porque fica simples, barato, tá? Um bife bom custa ao redor de 6 euros, tá? Aqui assim fazendo contas rápidas, não entrando no preço do quilo, mas sim um bife bom que se vende aí no mercado, desses que a gente compra, ou da vazia, não sei o que tem uma quantidade enorme. Então esse é outro detalhe que eu queria comentar. Por quê? Porque quando a gente faz o bife... Ai, Dileine, um beijinho. Quando a gente faz aqui o bife, o que acontece? São 200 gramas de carne. 200 gramas de carne já sobrepassa as nossas proteínas, estão lá em cima. Ai, mas é uma alimentação muito proteica e tal. Ótimo, muito bom. Só que eu faço isso normalmente várias vezes na semana. E aí nós ficamos com uma alimentação muito ácida. Alimentação muito ácida, baseada em demasiada proteína, que é o que... A proteína é a nossa queridinha da nutrição.
tá? A proteína é só ela que vale, ela é o máximo, ela é bonitona, ela é o tchan-tchan-tchan e o bam-bam-bam da nutrição. E às vezes nós exageramos, muitas vezes, porque então vai aqui com proteína, e aqui não saímos disso. Ou é frango, ou é carne de vaca, ou é peixe. Então, nós acabamos tendo uma alimentação bastante mais ácida, porque depois a gente está com os iogurtes, os lácteos, os queijos, ou seja, a nossa alimentação acaba sendo muito proteica. Ao ser muito proteica, não é que seja mal, não, há momentos que deve ser assim e está ótimo. Há momentos que a gente quer aqui alterar um pouco. Nós estamos a falar de uma manutenção, nós estamos a falar quando a gente baixa de peso, a gente quer manter o peso. Então, a ideia é que justamente a gente possa diminuir um pouco, algumas vezes na semana, essa é a acidez que fazemos a mais. Quando o organismo está com uma alimentação muito proteica, nós aumentamos e fica uma alimentação mais ácida. E o que acontece? Nós acabamos tirando nutrientes de depósito para manter vamos dizer, o mecanismo ácido básico do corpo. Normalmente retiramos cálcio um pouco do depósito dos ossos para manter aqui o meu pH e deixar o organismo mais básico. E aí eu vou utilizar alguns nutrientes do ponto de vista que estão séricos, ou seja, que estão na nossa circulação e estão de depósito para levar a circulação e fazer com que esse pH fique adequado. Portanto, nós entramos num processo às vezes que é esgotador, é cansativo, ok? Para o organismo. Então, de vez em quando, se a gente tirar pelo menos uma vez na semana, o balanço fica mais positivo, fica mais equilibrado. Eu não estou a falar de tirar a carne e colocar só massa. Também posso fazer um dia de massa, no dia que for vegetariano. E posso fazer umas massas com brócolis, que fica melhor ainda. Não tem que pôr massas com natas, ok? Então, eu posso ter aqui mais criatividade também. Portanto, nesse dia que eu diminuo um pouco a carne, eu vou ter um equilíbrio melhor e vou obrigatoriamente introduzir outros nutrientes porque eu busco outros alimentos. Então, efetivamente sair da caixa nesse sentido. Já estamos com 4 pontos, né? Quer tirar um dia 5 pontos. Temos 5 pontos já. Porque é tirar a carne. Não, 4 pontos, exatamente. Pronto. Pizza de couve-flor. A Valentina aqui está dizendo, a pizza de couve-flor é fantástica. Esse pode ser efetivamente um dia. E aí eu faço as 3 refeições grandes, os lanches normalmente não há maior problema, mas nesses dias eu efetivamente diminuo a carne. Por exemplo, se eu comesse um pão com fiambre nesse dia, não vou comer com fiambre. No dia que eu busco o esquema mais retirando a carne ou fazendo um esquema mais vegetariano em si. Então, eu consigo aqui alternativas muito interessantes, que fazem diferença no dia a dia e no cômputo geral, que eu já falei isso. Então, muito bem. Outro ponto importante. Há pessoas que estão operadas ou fizeram o bypass ou qualquer tipo de cirurgia ou procedimento bariátrico para baixar de peso. E então, a melhor opção é que, muitas vezes, nos jantares, usarem as sopas, consumirem sopas no jantar. Sopa no jantar, às vezes, quando a gente fala isso no Brasil, cai muito mal, porque a sopa é como sempre que a sopa tem que ser quente. Quem é que vos disse que a sopa tem que ser quente? Aqui em casa, no verão, se come sopa de tomate fria, tipo o gazpacho, ok? Que fica delicioso. Se faz uma sopa no verão com caldo de frango e meloa ou melão, tá? O nosso melão do Brasil ou a meloa de cá. Se bate tudo, ou seja, se faz um bom caldo de frango, não uso caldo quinor. Eu faço caldo de frango, ou seja, cozinha o frango e se ainda a gente usa com patas de frango, melhor ainda porque sobe colagênio, que é uma maravilha. Faz aquele caldo bem gostoso, temperadinho, tudo ótimo, com as verdurinhas, tudo cozidinho lá pra dentro, depois a gente coa e fica só com o caldo. Esse caldo se bate com uma meloa. Abre a meloa, tira a semente, tira com uma colher a meloa toda a polpa, tritura tudo e fica uma sopa
que vocês iam adorar. Ela fica salgada, é uma sopa salgada, mas fica adocicada. Quem tá aí no verão, né, tu que tá no Brasil, faça que vais amar, ok? Fica muito boa. Pode, as pessoas assim, às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas eu sei que torcem o nariz. Pá, isso aí deve ficar horroroso. Não, fica mesmo bom, tá? Fica fabuloso. E tem gente que ainda põe folhinhas de hortelã em cima. Se gosta da folhinha de hortelã, fica ótimo. Pronto. Aqui a Sandra tá me falando uma coisa que faço aqui um break. A Sandra está comentando assim, que se o processo do cozimento tipo fogo alto, ou seja, um cozimento naquela placa elétrica, que é como uma chapa, não é? Se ela tira os nutrientes dos alimentos. Não, ela mais bem vai fazer um selamento vamos pensar em carnes, ela vai selar as carnes, vai manter um pouco essa estrutura e fica bastante bem, então o importante é não deixar muito tempo, ela não vai perder mais nutrientes. Há nutrientes que são termoláveis, ou seja, que rapidamente com o calor perdem as suas propriedades, mas isso sobretudo acontece quando eu tenho cocção, que passa o nutriente para a água, então eu perco a água, portanto a sopa é um elemento muito interessante, porque embora esteja quente e que eu tenha veículo aquoso, ou seja, eu tenho água, mas os nutrientes ficaram ali naquela água. Ok? O ruim é quando a gente cozinha um brócolis na água e deita toda a água fora. Então, o ideal seria o brócolis efetivamente fazendo vapor, ou, por que não, nesta chapa. Isso aqui mantém e fica muito bem, só que tem mais crocância. E às vezes há pessoas que não gostam da crocância. Mas é importante que seja efetivamente sendo feito assim. Outra coisa que fica muito bom é que, por exemplo, alimentos que... Os carotenoides, ou seja, os alimentos têm compostos fenólicos. E é aí que a gente tem todos aqueles antioxidantes e uma série de detalhes. Um dia a gente vai falar só sobre esses compostos, ok? Mas isso já é um tema mais para frente. Então, esses compostos são muito interessantes. E, por exemplo, o beta-caroteno e o licopeno. O licopeno o tomate é muito rico em licopeno, tanto é que faz bem para os olhos, a gente escuta aí publicidade falando sobre isso. O beta-caroteno para a pele, que é um precursor da vitamina A e que é excelente, efetivamente é. E, por exemplo, para responder um pouco aqui para a Sandra e para vos dar ideias, uma forma muito fácil de pôr os nutrientes e se absorver de melhor forma é pegar um tomate, de preferência biológico, ok? Que não tenha aqui veneno. Pego o tomate, se é um tomate grande, corto em 2 ou corto em 4, ou seja, corto na metade ou corto em 4 se são quantidades maiores. Ponho nessa chapa quente, ok? E deixo ele assim quente, ele vai como que grelhar, entre aspas, não tem carvão, tá? Na chapa quente. O carvão aqui interfere, o carvão pode ser bom, mas pode ser ruim, porque o queimadinho tem alguns componentes que não são bons para a saúde com muita frequência. Então, vamos lá, na chapa quente, põe o tomate de um ladinho, deixa ele grelhar um pouco, e dão uma voltinha, viram, então ele vai ficar assim, com aquela corzinha mais bonita, ou um bocadinho de sal ou flor de sal por cima. Quem gosta de pimenta, moer uma pimentinha preta logo em cima, e azeite, um fio de azeite. Nós vamos ter uma absorção desse licopeno muito mais alta. Por quê? Porque eu tenho fracionado, eu preciso expô-lo ao calor, e esse calor, juntamente com o azeite, me melhora completamente a absorção, o que é maravilhoso. A mesma coisa eu posso fazer com a abóbora. A abóbora tem os carotenoides, tem mais caroteno do que o tomate em si. Também tem carotenos o tomate, mas o tomate, vamos assim, entre privilegiar uma coisa ou outra, tem mais licopeno, e a abóbora teria, vamos lá, mais dos carotenoides. Então, eu corto a abóbora, tiro a casca, corto ela em cubos e passo nesse calor. Posso, anteriormente, fazer uma rápida cocção ou metê-la no forno quando é muito grande. Mas eu posso cortar pedaços pequeninos, ok? Pedaços pequeninos, que eu tenha cubos pequenos, eu consigo pôr no calor e ela vai nessa chapa, Sandra, tu que tens aí, vai dando voltinhas nela, pedaços pequeninos, assim, não picadinha mínima, mas uns cubinhos,
Eu vou passando pelo calor e eu vou conseguindo ter aqui uma absorção também muito grande desses beta-carotenos, que ficam uma delícia. Só salzinho, tomilho e um pouquinho de azeite no final. Ela não vai fritar, mas ela vai um pouco cozer-se nesse calor, ou seja, entro aqui num aspecto em que eu melhoro toda a absorção desses compostos fenólicos aqui, desses alimentos, que ficam fabulosos. Outra coisa que eu posso fazer é a berinjela, que é outro alimento muito bom, muito versátil, que as pessoas não usam. Então, nessa mesma chapa, por exemplo, em qualquer frigideira em casa, corto ela, não tiro a casca, corto ela ao comprido ou em rodinhas, como quiserem, rodelas ou cortar ao comprido, tempera com um pouquinho de sal, e quem acha que a berinjela é amarga, ponham sal e deixam ela descansar. Ela começa a suar e tira aquele sabor amargo, seca com papel de cozinha, põe em cima dessa frigideirinha ou dessa chapa que a Sandra se refere, que está quente, deixa ela de um lado e do outro, grelha um de cada lado, dá a voltinha que tem que pôr, um pouquinho de sal, quem gosta de pimenta pode pôr, depois deixam ela para a parte de baixo, na parte de cima põe um pouquinho de tomate ou só uma rodela mesmo de tomate, por exemplo, esse mesmo tomate que a gente fez, ou um molinho de tomate que tenham feito em casa, um pouquinho de queijo por cima, e fica uma berinjela pizzaiolo mortalmente deliciosa, que a gente usa muito para acompanhar qualquer tipo de comida. Então é uma sugestão para que se faça nesse dia tipo vegetariano, as rodelinhas da berinjela pizzaiolo, e acompanha com uma verdurinha cozida, com umas couves salteadinhas, com um brócoli, com os verdinhos que a gente usa aí para fazer com o bacalhau, que se utiliza muito, como é que chama? Ai, me foi embora o verde. As nabiças, os grelos de nabiças, salteadinho ou refogadinho, ou simplesmente grelos como tal, salteadinho, com essas berinjelas assim, já fica uma refeição maravilhosa, que não precisa usar nada de carne, ficam totalmente satisfeitos, ficam com um sabor ótimo. E se vão fazer a berinjela, aí sim, pôr orégano por cima, porque o orégano dá aquele cheirinho de pizza, e toda a gente gosta. Ok? Então, a pizza de couve-flor, que falou a Valentina também, que fica ótimo, isso, o rosmarinho, o alecrim. Então, são todas essas situações. Tatiana, um beijinho para ti. São todas essas situações muito, muito simples de serem feitas, e que a gente faz isso aqui maravilhosamente bem. A Ivonete tá dizendo que ela fez cogumelos. Os cogumelos aqui também, uma variação enorme que a gente pode fazer. Os grandes, fazer recheado. Recheado com o quê? Com outras verdurinhas picadas, cebola, alho, podem pôr cenourinha ralada, refogadinho, bem refogadinho, e o pezinho do cogumelo, cortam, picam, refogam e recheia. E aí pode pôr um queijinho, ou um pouquinho, vai lá, de Filadélfia, se gostarem de uma coisa mais cremosinha, e se não, é recheado normal, fica maravilhoso. Põe ali, se gostam de parmesão, só um parmesão por cima. Quem não gosta de queijo, pode só pôr pão ralado, farinha de rosca, farinha de pão por cima, mete no forno. Fica dos deuses. E ficam com uma alimentação mais assim ao vegetariano. Lembre-se de uma coisa, muitos coentros e salsa crua por cima. Eles são riquíssimos em cálcio, muito rico em cálcio, e também em magnésio. Então, são elementos, e também em cobre, tá? Os coentros têm um teor de cobre bem alto, só que a gente não pode comer 100 gramas de coentro. Mas se a gente com frequência usa e mistura junto da comida, no cru, tem uma absorção muito boa. Então, vou efetivamente ter aqui também, aumento essa proporção na absorção desses minerais, que é isso que faz falta, ok? Para que o nosso corpo metabolize todas as coisas da melhor maneira possível. Depois, outra coisa. Então, já vamos nessa semana, então, fazer algum alimento diferente que não tenha carne, e aí eu entro durante todo o dia, não é? A ideia é justamente essa, mas pelo menos a refeição principal, que não tenha carne, já é uma grande virtude. Voltando aqui da sopa, se eu coloco, para os que já estão habituados à sopa, muito bem, então fazer um dia só sopa. A sopa, não psicosear-se de que sopa tem que ser quente e que só se come no inverno. Não.
No inverno eu posso fazer uma sopa de tomate, no inverno quente posso fazer uma sopa de cebola, que fica maravilhosa. 2 cebolas grandes já dá uma sopa aqui para 5, 6 pessoas e fica uma delícia. O que é importante? Ter um bom caldo. Pode ser um caldo de vegetais, ou pode ser um caldo normal, de galinha, de frango, do que quiserem, de carne, do que quiserem, que fica maravilhoso aqui para ter uma sopa no inverno, quentinha. Oi, fica dos deuses. Uma sopa de cebola bem feita e no final um pouquinho de oporto em cima, dentro da sopa, e deixa aquilo lá cozinhar umas 20 minutos, fica maravilhoso. Se sofrie a cebola cortada em rodelas, com um pouquinho de azeite de oliva e sim uma pontinha de manteiga, para que não queime. Ok? Fica dos deuses. Depois deixa ela bem refogadinha e põe-se então caldo nessa sopa, deixa ela cozinhar 20 minutos, meia hora, dependendo da consistência da cebola, se é mais ou menos, e no final um pouquinho de oporto em cima, fica dos deuses, ok? Queijo depois por cima e tem uma sopa maravilhosa para frio, ok? Mas utilizar, quem está no calor, sopas frias. Então, se vocês, uma vez na semana, optam por fazer a sopa à noite, também é ótimo. Podem tomar os 2 pratinhos de sopa. Quem é bariátrico vai tomar um só. Ah, mas a sopa é muito pouco. Não é muito pouco. Ficam saciados perfeitamente, porque é um líquido, a sopa ele dilata, é um líquido que efetivamente nos ocupa aqui um bom espaço, e vamos ficar completamente bem. Já baixo o valor calórico da alimentação de forma brutal, o que é fabuloso. Posso fazer sopa, uma tigelinha pequena de sopa e acompanhar com uma salada. Posso fazer sopa e acompanhar com um queijinho fresco, por exemplo, temperadinho, com uma temperada de azeitonas. Temperada de azeitonas é azeitona preta, que é essa azeitona que está madura, triturada, tritura e bate bem com o próprio azeite que ela tem. Só às vezes, não precisa pôr sal, porque ela normalmente vem curtida. Às vezes é só um temperinho, uma salsa, uns coentros e tal em cima, que fica forte, guardo no frigorífico e quando vou comer um queijinho, ponho um pouquinho desse tepenade e posso pôr um fiozinho de azeite. Posso fazer a mesma coisa com tomate seco. Pego o tomate seco ou pico bem picadinho e deixo ele no azeite se ele estava seco, ou se eu já comprei tomate em azeite, corto ou trituro bem, bato, ou até no morteiro eu posso bater, fica uma pasta desse tomate super saboroso e que aqui com os coentros, ou um alecrim, um rosmarinho, fica uma delícia para colocar em cima de um queijinho, ou um queijinho fresco de cabra, ou um queijinho fresco normal, já fica um acompanhante para minha sopa. E eu termino a refeição assim, e não preciso mais nada, ok? Mais tarde, o que eu vou fazer? Uma chávena de chá. Pronto, uma chávena de chá, ok? Pronto, então já estamos aqui com a sopa, já temos aqui 5 pontos. Ponto número 6, que já vamos aqui para terminando mesmo. Ponto número 6, que a gente... Isso, a Carla está a comentar aqui que as ervilhas escalfadinhas, ou seja, as ervilhas cozidinhas com os ovos escalfadinhos, é rápido, fácil, simples, fica delicioso, cabe para toda a gente gosta e fica maravilhoso, também uma tremenda alternativa. Outra coisa que é importante, de tempos em tempos, façam jejum intermitente. De tempos em tempos. Podem fazer um esquema. Agora, o que é importante? Fazer o jejum do final da tarde até o outro dia de manhã. O jejum nós podemos fazer 16 horas de jejum e 8 de comer. Ou seja, nas 8 horas permitidas comer, podem comer sem nenhum problema. E depois param no meio da tarde, 4 da tarde, por exemplo, e vão comer no outro dia de manhã, cedo, 6 horas, pronto. Quem levanta mais tarde pode comer até às 6 e depois vai voltar a comer às 8 da manhã. Essa é um esquema muito bom, 16-8. Quem não consegue fazer 16-8 pode fazer 12-12, ok? Então, 12 horas você vai estar comendo e o resto do tempo não. A melhor forma é tirar o jantar e privilegiar o pequeno almoço. Porque as pessoas, a grande maioria, isso tem estudos agora, inclusive tem um estudo que foi, uma parte já foi publicada, tenho aqui as publicações, quem quiser posso mandar, posso fazer chegar, muito interessante, e mesmo a autora é uma inglesa e ela comenta que há uma diferença enorme naqueles que fazem o jejum e só comem
partir da hora do almoço ou 2 da tarde e fazem um jejum só de manhã, ou seja, de noite e de manhã, com a diferença daqueles que deixam de comer à noite e fazem o final do dia e a noite toda e voltam a comer de manhã cedo. Por quê? Porque entra dentro do nosso ritmo circadiano. Independente se a pessoa tem trabalhos noturnos, que às vezes dão aqui uma viajada na maionese, então acham que porque tem trabalho noturno tem que comer à noite. Não tem que comer à noite, ok? Não tem que comer à noite. É uma questão de você se adaptar e tentar fazer. Agora, que o jejum funciona muito bem, funciona. Vou lhes contar aqui uma coisa. Aqui em casa está meu marido e eu, nós estamos fazendo jejum intermitente desde o dia 10, ok? Não se janta, nós paramos de comer ao redor das 4, houve um dia que eu tive que comer até as 5, porque realmente não tinha nem praticamente almoçado, por questões outras, que não vêm ao caso, nem devem acontecer, mas normalmente das 4 da tarde só até às 6 da manhã. Vou vos dizer que o primeiro dia eu não tinha fome, mas tinha vontade. Verdade, tinha vontade de comer e é assim, é normal. O segundo dia já muito bem e dali para diante perfeito. Então a gente chega, eu hoje já comi, eu não como mais, tá? Eu vou parar o jejum provavelmente na sexta-feira, porque a gente vai fazer um período, depois faz a alimentação normal, vida normal, comum e corrente, e de tempos em tempos vamos fazer isso. E então tem sido fantástico, se dorme lindamente, se descansa profundamente. Os níveis de insulina, eu tenho medido minha glicemia todos os dias de manhã, está sempre bem, não estavam muito bem, ou seja, tinham valores mais altos, agora tem valores mais baixos, nesses poucos dias. Então, de tempo em tempo, não estou dizendo que toda a gente tem que fazer, não. Mas quero vos dizer que efetivamente é assim e funciona muitíssimo bem. Não vai fazer isso pro resto da vida, isso aqui não é uma situação de entrar nesse esquema e não sair mais dele, não é por aí. Mas de tempos em tempos pode ser um elemento muito interessante para entrar num esquema melhor. E tenho energia, consigo fazer as mesmas coisas. Então agora à noite nós tomamos aqui uma boa caneca de chá, delicioso, mas não estamos a jantar. Então estamos a fazer entre os dois e tá ótimo. Olha, nesse momento o Raul tá no ginásio, tá a fazer exercício, eu tô aqui porque tô convosco, não é? Mas ontem fiz e amanhã provavelmente farei. Então dá um esquema, uma situação bastante interessante e não custa, ou seja, não é que você fique se sentindo mal, que vai ter tremor, não. Primeiro dia sim tens vontade de comer porque é uma adaptação, o segundo dia o seu corpo já está bastante bem, do terceiro dia em diante não tem nem fome, nem vontade de comer. O que diminui efetivamente todos os... e outro detalhe que aqui é importante, quando a gente faz isso, durante o dia você não tem vontade de comer doce, você não tem vontade de, então eu não vou comer nada, mas agora durante o dia, não tem vontade de comer doce, mas sim, o pequeno almoço passa a ser importante, considera bem, pode comer o seu pãozinho lindamente, sem nenhum estresse, sem nada, o almoço faz normal, faz os lanches, como mais fruta, como mais coisas diferentes, e realmente é interessante. Então, fica essa dica também, que pode servir aqui como uma dessas chaves, para que a gente vá para a manutenção do peso, utilizar esse esquema temporal. Pode ser feito 3 dias, podem ser feitos 5 dias, ou pode ser feito uma semana cada 2 meses, uma semana cada mês, pronto, de acordo com a ideia do que a pessoa queira, mas é uma oportunidade interessante. Um dia só, não recomendo, porque fica um dia sofrido, porque é o dia que você sente mais fome, então, não fome, mas sente vontade de comer, é o dia da adaptação. Então, não recomendo que faça um dia só, porque aí passa a ser desagradável, mas que façam assim uns dias subsequentes, 3, 5 dias até uma semana, ótimo. Vão ver que isso aqui funciona muito bem mesmo, ok? E eu não tiraria nunca o pequeno almoço, tá? Eu sou dessa filosofia de que a gente deve respeitar aqui o ritmo circadiano, independente do trabalho que a pessoa tenha. Depois, e o último ponto, então já chegaríamos ao ponto número 7, esse seria o 6, e o ponto número 7 seria, ponho muita atenção nisso, cada vez que eu tenho um evento, um jantar especial, um almoço especial,
uma coisa fora do nosso padrão normal, fazer a compensação. Quem entende de compensação e fez muito bem, porque eu cheguei a acompanhar aqui algumas coisas, foi a Carla. A Carla teve férias, não sei o que e tal, e nessas festas de fim de ano, compensava, cuidando um pouquinho mais do almoço, se vamos jantar a série. Ou, se vamos jantar a série, no dia seguinte, na manhã, o pequeno almoço tem que ser cuidado. Se nós fazemos essa compensação a nível calórico, porque eu estou compensando calorias, mas também estou compensando nutrientes, ok? Então, isso aqui acontece. Se eu faço essa compensação, eu consigo aqui ter níveis muito, muito interessantes. Sem fazer aqueles altos, porque o grande problema é que hoje eu exagerei, vamos dizer. Por exemplo, tenho um jantar e comi mais da conta, bebi vinho, comi a sobremesa, comi as entradinhas, o pãozinho, sei lá, qualquer coisa assim. Típico de um jantar quando vamos à casa de alguém ou vamos a um restaurante. Amanhã eu estou com fome, porque existe aqui um pico de insulina, a insulina desce, no dia seguinte de manhã eu levanto com fome, e então eu vou comer o meu pãozinho, eu quero um pão com um fiambre e queijo, e já faço assim um pequeno almoço mais calóricozinho e tal, ou pronto, aí tá feita a bobagem. Por quê? Porque vou ter a tendência a fazer outro pico de insulina, desce muito rápido, cada vez que desce muito rápido eu tenho vontade de comer doces, e assim por diante. Portanto, Ruth, fique tranquila que o live fica guardado. A Viviane está falando que lá está muito, muito calor no Brasil, que é uma sauna. Pronto, então já vou comentar aqui, Valentina, das horas. Então, esse detalhe aqui faz toda a diferença quando nós entramos em compensação. Jantei para além da conta ou fora do meu básico, do meu normal. No dia seguinte, no pequeno almoço, eu vou fazer um recorte. Se eu puder recortar no almoço, sabendo que eu vou ter esse jantar, eu também já cuido aqui, diminuo os hidratos para poder jantar normal, feliz e contente e desfrutar de tudo, ok? Isso nos faz bem porque nos trabalha também o psicológico, de pensar assim, vou ter um jantar, eu tô castigada porque eu sempre tenho que estar de dieta. Tirem isso da cabeça vossa, tirem esse esquema de que sempre tem que estar de dieta. Isso é um sofrimento, é um harikiri, aqui não serve isso. A ideia é a gente viver e viver bem. Então, ok, se hoje eu vou sair e vou comer mais, amanhã eu compenso. E hoje de manhã, se eu sei que é assim, hoje na hora do almoço eu compenso se eu sei que eu vou ter um jantar já pré-programado. Às vezes surgem programas de momento que não deu para programar nada, então no dia seguinte eu cuido. Se eu tenho daqueles almoços grandes e mais copiosos, o que eu faço? Compenso à noite, não janto. Não janto, porque eu tenho aqui calorias suficientes do almoço que eu tive a mais. Então, quando eu faço esse esquema, vocês vão ver como a manutenção do peso acontece. O que acontece de extra que aqui é importante, é o álcool, ok? O vinho mais da conta, bebidas brancas, caipirinha, essas coisinhas boas, cerveja, tá? Cerveja engorda mesmo, não só que ela engorda, porque calorias, ela tem 7 calorias igual, se a gente for ver até tem menos valor calórico, mas tem a questão do gás, estufa mais, deixa o estômago mais cheio e realmente cuidado, porque é muito fácil beber mais da conta. Ok? Então, álcool é um processo aqui que eu tenho que ter muito cuidado e tenho que ter cuidado com o senhor chocolate. O senhor chocolate é um senhor de respeito. A gente tem que tratar dele com cuidadinho, pisando em ovos, devagarinho, não ter tabletes grandes. Tabletes grandes em casa, não. Cortamos o tablete se queremos ter em casa. Desde que eu iniciei o jejum, eu sou louca por chocolate e o meu grande problema é que eu tenho vontade de comer chocolate de noite. De manhã não como chocolate jamais, mas tenho vontade de comer à noite. Desde que eu fiz jejum, não toquei mais o chocolate, não tive vontade. Então, o que podem fazer efetivamente é, quando tiver uma barra, cortar, guardar os pedacinhos já pequenos e com todo respeito, ok? É um pedacinho e se acabou. Os que não podem controlar com um pedacinho, não tem em casa. É assim mesmo, não tem aqui invenções, ok? Isso é bem simples. Exatamente, a Carla está a comentar que com esse método da compensação, ela treinou, tudo muito bem, e perdeu peso nas férias. Ou seja, nas férias, nessas festas agora de fim de ano. Então, efetivamente, isso aqui é formidável.
O jejum, as horas de jejum que a Valentina aqui está comentando ou que está perguntando, podemos fazer 16-8, ou seja, 16 horas sem comer e 8 horas comendo livre, normal, ou 14-10, também é um bom momento, 12-12, ok? Essa seria uma alternativa. Sempre priorizar que fiquem, não deixar o pequeno almoço. Mesmo que seja mais tarde, posso fazer um pequeno almoço mais tarde, mas não deixar de comer, porque é importante a comida que eu vou fazer no desjejum, quando eu vou deixar o jejum, que se chama desjejum, que seja um alimento bom, tá? E se a gente vai direto para um almoço, o almoço sempre é uma comida mais carregada e que muitas vezes estamos fora de casa, vamos comer num restaurante, que aí nem é biológico, nem tá cheio de cubitos e nores e aginomotos e outros caldos e outras coisas. Então esqueçam que não é a mesma coisa do que comer em casa. Comer em casa implica tomar pequeno almoço na rua. Para mim é criminoso. Não dá. Eu não tomo pequeno almoço na rua, ok? Por quê? Porque o pequeno almoço para mim é sagrado. É sagrado, é comer a minha frutinha, porque na rua eu não vou encontrar, ok? Então, os que não podem, leva! Não, mas é a praticidade de comer pastel de nata com café. Virgem Maria, depois de uma noite de jejum, primeira coisa que se mete é um pastel de nata com café, já me dá acidez só de pensar. Então, acho que aqui essa prioridade também é importante. Eu sou honesta, é isso que eu acho e eu não faço, ok? Comer uma bola de Berlim de manhã de jejum, nem louca, bate reto, nem pensar, eu acho que eu vou para o hospital, ok? Então, são esses detalhes que eu deixaria para comer qualquer outra coisa, no período da tarde, que eu já passou o jejum. Então, no desjejum, ou seja, o primeiro alimento que você vai pôr na boca, depois de um período de que o teu organismo está ávido, está à espera de receber algum nutriente, colocar um nutriente bom, né? Uma frutinha, uma proteína, o ovo, o próprio pãozinho pode ser, com um pouquinho de azeite, o seu café com leite, o seu chá, o seu café, o que for. Mas assim, uma coisa de gordura mais pesada, eu sinceramente não faço. Então, basicamente, deixa eu só ver se eu te perdi aqui alguma mensagem. A Ruth não se preocupa que ela vai deixar aqui. A Nete está perguntando outra coisa bem importante. Que delícia! Olha, a Fátima estava a fazer aqui que eu não falei. A Fátima estava a fazer uns grelos. A Fátima estava a fazer uns grelhinhos com tomates salteados. Delicioso, maravilha. Então, a recomendação de ovos por dia. Eu posso comer um ovo por dia sem nenhum tipo de problema, ok? Poderia comer 2 ovos por dia. Não é isso que vai me alterar aqui nada. Ok? Tem uma parte proteica muito boa. O ovo é um alimento perfeito. Por quê? Porque vai gerar uma vida. Ou seja, ele foi feito para gerar uma vida. Tem todos os nutrientes que eu preciso para o crescimento de qualquer coisa. Aqui do ente, né? Do serzinho que ia ser dentro daquele ovo. Então, o ovo é um alimento perfeito, onde tem minerais e vitaminas da melhor qualidade. Tem colina, tem uma série de elementos que são fantásticos. O que não é bom? Não sempre fazer o ovo frito, né? Então eu posso fazer o ovinho escalfado. Aqui em casa se toma muito ovinho de guti, que é ovo, põe água a ferver, quando tá fervendo, põe o ovo com a colher lá dentro para ele não quebrar a casca, aí com cuidadinho, e se conta 4 minutos no relógio. Não é 5, é 4. Não são 3, é 4. 4 minutos direitinho no relógio, eu controlo com o relógio do forno. E de manhã cedo fazemos isso muitas vezes. Então, o ovo fica na casca, põe naqueles copinhos mesmo do ovinho à la coque, quebro a tampinha, tiro aí a partezinha de cima, furo assim ele com delicadeza para ele não vazar, ponho aí um bocadinho de sal porque eu gosto e comemos o ovo na colherzinha dentro da casquinha. Aquilo é uma deliciura. Ok? É realmente muito bom, muito nutritivo. Estamos a fazer isso de manhã, tem energia para o resto do dia, se sente fantástico, tem ferro, tem minerais, tem vitamina, tem tudo. Tá ótimo. Quem é intolerante ao ovo ou tem alergia, muito bem, é outra história. Caso contrário, façam, isso é extremamente nutritivo, ok? E se alimenta, vão se sentir bem. Então, faça e desfruta dele, né? Todos, pois. Que mais que eu tenho? Água. Alguém aqui falou da água. A Janete está a comentar quanta água pode beber. Efetivamente, a gente quer que qualquer pessoa bariátrica e não bariátrica beba água e se hidrate. Da água nós falamos na semana passada.
mas efetivamente ao redor do litro e meio estaria perfeito. Quem é bariátrico logo no início não consegue fazer, mas é necessário aqui aumentar o consumo de água. E é muito engraçado, porque quando você faz o jejum, você tem vontade de tomar água, ou seja, é uma forma de se hidratar ao não estar consumindo comida. Tem mais, não é mais sede, mas tem vontade de tomar mais água. Então acaba também gerando um momento assim de rotina para aumentar o consumo de água. Também é importante. Então, litro e meio tá de bom tamanho. 2 litros por dia se eu faço exercício, ok? Se eu estou a fazer mais exercício e estou no calor, efetivamente mais. Se eu estou no frio, então compensa com a água e com o chá quentinho, que cai tão bem nesses dias frios. Realmente ele é reconfortante. Então, tentar utilizar. E é muito fresco para quem está nos dias de calor e etc. Então, com isso, eu acho que a gente tem aqui 7 pontos. Para lembrar os 7 dias da semana que a gente pode fazer, e uma vez na semana fazendo desses esquemas, já conseguimos aqui efetivamente, vos garanto que conseguem manter um peso adequado. Por quê? Porque então a gente estica um pouquinho, mas depois volta a encolher. Estica, encolhe, deixa de ter aqueles efeitos de subir de peso e voltar à dieta e sair do esquema de que está a dieta a vida inteira. Isso é maldade, isso é um sofrimento desnecessário. Agora tem gente que gosta de ser vítima e se autoflagelar. Não estamos a falar disso. A ideia é que a gente saia desse esquema, ou seja, que baixe de peso. Depois, ok, pode ter um repontezinho de peso. Às vezes a gente baixa de peso e numericamente a gente quer um valor de peso que nem está adequado à nossa idade biológica e nem está adequado à nossa idade cronológica, que é diferente, ok? Então, a gente tem que chegar num peso em que a gente sinta conforto, que se olhe no espelho e se sinta bem, feliz, que esteja com gosto de ver-se e que se sinta mesmo boa. Boa é a palavra. Tem que se sentir bem, tem que se sentir feliz com o corpo de vocês, com o corpo de qualquer um. 2 quilos a mais, 2 quilos a menos não faz diferença. Às vezes é tocar na parede lá com aquele peso, mas aquele peso não está muito adequado para si, está muito baixo. Ok? E tentar aqui encontrar aquele momento de equilíbrio. Pronto. E assim esquece dessa coisa de ir para cima e para baixo. Claro que ter cuidado. Então eu não vou para uma pastelaria. É claro que não. Mas isso aqui já nem entra mais no esquema. Ah, que vai lá e come uma coisinha? Sim, muito bem. Agora uma coisa enorme, não sei o quê? Não. Então aí vocês começam a se autocuidar sem a crise de ser uma vítima, e uma vítima de vocês mesmos, que eu acho que a gente consegue aqui ter um final feliz, e estar feliz, e se sentir bem, e se sentir feliz. Deixamos aqueles momentos de ioiô, pronto, então agora é época das férias, da praia, e quero baixar um pouquinho, porque quero pôr um biquíni, e quero me sentir melhor. Ótimo! Então cuidamos disso, mas eu já não tenho que perder 10 quilos, eu tenho que, às vezes, de repente, acomodar 2 quilinhos aqui que andaram meio passeando um pouco mais da conta porque não fiz exercício, ou simplesmente melhorar um pouco a parte do exercício. E hoje em dia, com toda essa parafernália de pandemia, Covid e essas coisas todas que andaram acontecendo, uma coisa foi positiva. As pessoas entenderam que dá para fazer exercício em casa, que não custa, que não precisa gastar dinheiro, que é fácil, que é prático e que dá resultado. Então, esses são aspectos que a gente tem que tirar dos reveses, fatores positivos, porque os reveses nós vamos ter o resto da vida e cada vez pior. Então, é tentar entender isso e é ótimo. Olha, eu tenho alguns pacientes que eles jantam e saem caminhar, porque são um casal, pronto, que não tem tempo de fazer exercício em outra hora, que não conseguem aqui ter outros momentos. Pronto, as crianças ficam em casa, porque tem um filho com certa idade ainda que não pode ficar por aí, mas pronto, eles saem caminhar, dão uma voltinha depois de jantar, então é aquela hora de conversar aquelas coisinhas que às vezes são coisas mais que não se pode ficar falando de tudo e de todos, é a época, o momento que às vezes tem essas coisas básicas aqui que a gente consegue
sair de casa, respirar um ar diferente, vão dar uma voltinha, às vezes 2 voltas no quarteirão, está suficiente. Pronto, então é buscar aqui fatores positivos de todas aquelas coisas que a gente não tem muita chance de fazer. Quem chega muito cansado, efetivamente, chega muito cansado, então tem que melhorar micronutrientes, tem que melhorar sódio, potássio, tem que melhorar magnésio, tem que melhorar cálcio, tem que melhorar uma série de coisas, ok? Às vezes tem que suplementar, sim senhor, mas se a gente vai consumindo mais alimentos cada vez mais diferentes e mais naturais e sem tantos químicos, a gente consegue aqui melhorar muito o padrão alimentar e todas essas sintomatologias, ok? E isso dá para fazer. E se a gente consegue aqui buscar esse esquema, o exercício não consegue fazer toda semana? Não dá. Então, tentar fazer uma vez no fim de semana, uma vez na semana. Essas pequenas caminhadinhas aqui depois do jantar é uma alternativa. Por quê? Porque levantar de manhã cedo é mais custoso. Então, tentar aqui encontrar um momento para ter esses pequenos detalhes e isso dá imenso jeito. Uma pergunta muito interessante aqui, da outra Carla. A Carla comenta assim: para quem tem um trabalho físico duro, deve fazer jejum? Trabalha na vinha. Carla, não tem interferência nenhuma. Eu tenho alguns atletas e tem realmente gente que eu consigo acompanhar, que fazem treinos sérios de crossfit de manhã cedo em jejum e não tem por isso desmelhoria da sua performance. Ou seja, pode fazer sim senhora, não há problema. Tenha que comer bem no período de comer. No período de comer tem que repor, tem que comer direitinho, tem que comer fruta, tem que comer verdura, tem que comer a sua carninha, a sua proteína, seja ela qual for, carne, peixe, frango, ou o que for. Não precisa ser todo dia, mas precisa comer bem no momento de comer. Pode sim fazer um trabalho sério, pesado, mesmo em jejum. Não vai ter problema nenhum, garantidamente. Inclusive, nós recomendamos, não para exercícios muito longos, mas correr uma corrida de 5 km perfeitamente, pode inclusive fazer de 10 km perfeitamente, correr em jejum não faz nada mal, inclusive acelera e melhora a parte do metabolismo. Então, pode fazer isso sem nenhum detalhe. Quem tem um problema, a Carla está comentando também, que a outra Carla, que o problema é a água. Carla, tem que beber mais água mesmo. A Ana Nocas acabou de chegar por aqui. E a Paula. Meninas, as duas estão convidadas a assistir depois, porque já estamos aqui nos momentos finais. Já devia ter terminado. Mas eu realmente sei que eu falo mais da conta. Já. E então... É que eu queria falar com o pai contigo. Pois. A Carla aqui tá dando risada e tá a comentar aqui do empoderamento. E efetivamente é isso. Então, olha, vamos efetivamente cuidar-nos. Vamos fazer isso por nós. É fazer isso para mim. Ou seja, para vocês, para cada uma de vocês. Por vocês. E para vocês. Ou seja, isso aqui é fundamental. Fundamental. Com esses pontinhos, eu vou depois fazer um post onde a gente tenha lá escrito os 7 pontinhos para que a gente não esqueça. E de vez em quando possa voltar assim para trás e ver lá, passar no feed e de repente recordar-se. Porque isso aqui é um dia depois do outro. É um dia depois do outro, um dia depois do outro. E é cansativo, Mas a nossa vida é assim, é uma rotina. É todos os dias acordar, todos os dias é tomar café, todos os dias é enfrentar o trabalho, seja ele qual for, brigar se tiver que brigar, sorrir se tiver que sorrir, vamos tratar de sorrir mais, porque a gente vai estar contente com nós mesmas, não é? Isso aqui é fundamental, que a gente esteja feliz. Obrigado pelos coraçõezinhos. E efetivamente isso faz toda a diferença, porque o meu objetivo não é ter paciente cautivo, não. O meu objetivo é que todos vocês sejam autônomos e que quando eu ajude-vos a perder o peso que tem que perder, manter. Essa coisa de ir para baixo e outra vez, não, isso aí é pare de sofrer, é buscar essas igrejas mesmo, pare de sofrer, ajoelhar e rezar. Então fazer as coisas diferente, fazer as coisas bem, e isso dá resultado, garantidamente dá resultado, ok? Então, o meu beijo enorme para cada uma de vocês, obrigado pelos coraçõezinhos. Nete, obrigado por estar nos acompanhando, que a Nete está lá de férias, lá longe, deve estar num sítio delicioso e quentinho, porque aqui está fazendo frio. Meu beijo enorme para cada uma de vocês, para todos que estejam por aí. Quem não assistiu agora tem chance de ver tanto no podcast
quanto no podcast, está no Spotify, dá para entrar por ali, ou nada, aí depois vai ficar gravado. Então, meu beijinho enorme para todos, que eu vou agora fazer jantar aqui para todos os demais. Eu sento no jantar com eles e hoje ainda estou em jejum, ainda vai ser o meu chá, que por certo eu vou fazer roibos com hibiscos hoje. A gente vai variando os chás aqui, eu pergunto até pro Raul, meu marido, e eu digo, você gosta do chá? Ele diz assim, eu odeio esse chá. Mas toma e fica contente. Então, o meu beijinho a todos vocês. Curtam, espero que tenham aproveitado. Guardem essas coisinhas. Eu vou fazer um post com os 7 pontinhos para que fique por aí colocado em algum lado. E vamos conversando para a próxima semana. Próxima semana temos novidade e assim por diante. Temos agora uns meses, umas semanas bastante interessantes e bastante agradáveis. Meu beijinho a todos. Obrigado. Vou embora. Tchau.